Pergunta: você vive para trabalhar ou trabalha para sobreviver? Até o ano de 2019, o sistema financeiro nunca tinha visto um fluxo de capital como na última década. Por outro lado, nunca se demitiu tanto. Toda semana ouvimos um novo plano de demissão voluntária. Toda semana aparece um novo empreendedor. Toda semana, alguém que julga trabalhar para si mesmo arrisca toda a economia e tempo disponível que tem para, quem sabe, no futuro ter economias e tempo suficiente para viver uma boa vida. Vivemos para trabalhar ou trabalhamos para sobreviver? Essas e outras respostas aqui, dentro do nosso Covil Sociológico. Olá meninos, olá meninas, pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim. Esse que eu vos falo aqui é o professor Rony dos Santos, para mais uma aula de Sociologia aqui, dentro do nosso canal, Covil Sociológico. Estamos aí, continuando a nossa aula, trabalho e sociedade é o nosso tema geral, e a questão de hoje é: você vive para trabalhar ou trabalha para sobreviver? A ideia é ter que pensar aqui, cara, a disposição dos indivíduos dentro do mercado de trabalho, o trabalho do futuro, esse novo mercado de trabalho, como é que se reestrutura todas essas noções de trabalho e como é que se encaixa, como é que se insere as noções de desemprego dentro dessas novas relações trabalhistas. Veremos aí como as formas de desemprego e o trabalho do futuro. Vamos aí encostar e discutir um pouquinho sobre a quarta revolução industrial. Beleza, rapaziada? Vamos pra aula? Segue nós. O futuro do trabalho ele é incerto. Se considerarmos que vivemos em um sistema econômico que age politicamente para que não exista uma articulação política capaz de enfrentar o próprio sistema, se considerarmos que estamos testemunhando uma revolução onde as máquinas ocupam postos de trabalho no lugares de seres humanos, reorganizando toda a estrutura trabalhista, se considerarmos que cada vez mais as leis trabalhistas são retiradas e flexibilizadas, jogando para a informalidade e assim destituindo os trabalhadores dos direitos conquistados, não poderemos negar que estamos vivendo uma nova era do trabalho. Entretanto, na luta entre capital e trabalhador, a quem esse sistema serve? Nessa nova era trabalhista, o que ela transforma e quais garantias ela oferece ao trabalhador? Podemos fazer inúmeras perguntas no que diz respeito às transformações do campo do trabalho. Entretanto, antes de qualquer abordagem mais profunda, temos que, a princípio, entender suas noções mais básicas. E o que estamos tratando aqui não é exatamente de trabalho ou de emprego, mas justamente do seu fenômeno inverso, o desemprego. E se formos falar de desemprego, temos que esclarecer sociologicamente os tipos de desempregos que existem. Mas aí você vem com aquela cara de madeira e fala: professor, para mim desemprego é desemprego, minha função é colocar comida no prato. Obviamente que eu te entendo, mas temos que entender também por que a comida não chega no prato. E é por isso que, sociologicamente, caracterizamos o emprego sobre 4 formas. Primeiro, temos o desemprego friccional ou natural. Segundo, temos o desemprego sazonal. Terceiro, temos o desemprego conjuntural ou cíclico. Quarto, temos o desemprego estrutural. Classificar assim as formas de desemprego nos ajuda a entender a sua origem, as suas causas e, por sua vez, conseguimos compreender melhor a sociedade que vivemos. Mas aí você pergunta: como assim, professor? Como é que funcionam essas formas de desemprego? Calma aí, eu te explico. Por desemprego friccional, entendemos o desemprego temporário ou a mudança de emprego sofrida por um indivíduo. É uma margem de desemprego que sempre existirá pela própria natureza da mobilidade entre os cargos, ou seja, alguém saiu de um cargo e vai para um outro. Isto é, vai fazer parte desse quadro os sujeitos aos quais são ofertados cargos melhores em outras empresas, ou aqueles que simplesmente transitam entre uma empresa e outra, ou ainda aqueles que estão procurando emprego pela primeira vez. Fazem parte do desemprego sazonal sujeitos que trabalham em setores onde a economia também é sazonal, como por exemplo a agricultura, o turismo. Os empregados desse setor vivem da demanda conforme a época do ano. Temos também o desemprego conjuntural ou cíclico. Essa forma de desemprego se caracteriza pelo acompanhamento da economia. Se a economia global ou de um país específico não vai bem, essa forma de desemprego o acompanha. Se a economia desaquece ou a produção começa a diminuir, isso significa que muitos postos de trabalho ficarão vagos, pois quanto menos produção na sociedade precisar, menos haverá necessidade de mão de obra. E por fim, temos o desemprego estrutural. Essa forma de desemprego ocorre por uma série de combinações de fatores que juntos são ao mesmo tempo efeito e causa de mudanças na economia. Como dissemos no início, estamos vivendo uma era de transformação, e muito dessa transformação se deve às mudanças estruturais na economia, que atinge diretamente o mundo do trabalho. Podemos elencar pelo menos 3 fatores que contribuem para essa mudança estrutural da economia
e provocam um desemprego igualmente estrutural. Primeiro, a liberalização da economia. Segundo, a introdução da robótica. Terceiro, o aumento do trabalho informal. Se conseguimos entender que a primeira e a segunda forma de desemprego estão dentro de uma previsibilidade e, portanto, seria possível governos e responsáveis tomarem medidas que amparassem o trabalhador, nas duas últimas formas de desemprego, a coisa não ocorre tão ajustada assim. O desemprego conjuntural acompanha as crises econômicas e financeiras e por isso seria o resultado dessas crises. O desemprego estrutural é parte de uma mudança de grande porte, tal qual foi o advento da primeira revolução industrial. Os otimistas acreditam que novas formas de emprego aparecerão assim que essas mudanças se consolidarem. Os efeitos dessa mudança estrutural são conhecidos. Os empregos têm migrado cada vez mais dos setores primários e secundários para o setor de serviços, ou seja, setores que consistem basicamente na atividade financeira, comercial e prestação de serviço. Todavia, há quem discorde de que esse quadro seja tão belo assim. Quando toda essa mudança de estrutura é analisada com lupa, isso é, um pouco mais de perto, é possível ver o quanto de prejuízos para a sociedade como um todo essa nova mudança de estrutura pode trazer. Segundo Elizabeth Gerby, pesquisadora da Escola para o Futuro da Inovação na Sociedade da Universidade Estadual do Arizona, em entrevista publicada no site da BBC Brasil, sem negar a realidade das mudanças, ela diz: no jogo do desenvolvimento tecnológico sempre há perdedores, e uma das formas de desigualdade que mais me preocupa é a dos valores. E por que ela coloca tais preocupações em pauta? Ainda que vivamos sobre um domínio econômico, certamente essa revolução criará uma elite tecnocrática e, consequentemente, um domínio tecnocrático. E se não debatermos agora o limite dessa revolução, sob a condição de que os benefícios dessa mudança pertençam a todos, corremos o risco de aprofundar as desigualdades sociais. Ainda segundo Gerby, ao responder os entusiastas da quarta revolução industrial, ela dirá: o entusiasmo não é infundado. Essas tecnologias representam avanços assombrosos. Mas o entusiasmo não é desculpa para a ingenuidade, e a história está infestada de exemplos de como a tecnologia passa por cima dos marcos sociais, éticos e políticos que precisamos para fazer um bom uso dela. Ou seja, estamos vivendo uma transição que deve ser pensada com muito cuidado entre aqueles que têm emprego, vivem para trabalhar ao longo de suas 8 horas diárias, mais 4 dentro dos transportes públicos, e aqueles que trabalham para sobreviver em mercados informais ou, como temos visto recentemente, empreendendo. Lembrando que nosso atual empreendedor é nosso antigo trabalhador autônomo. Esse trabalha todas as horas possíveis para si, na ideia de que seu trabalho lhe renderá frutos e que irá permiti-lo ter uma vida confortável, rendido pelos frutos do seu esforço pessoal. Essa nova mudança estrutural parece nos dar mais liberdade. Entretanto, temos que nos perguntar: essa liberdade é para quê? Para que trabalhemos mais ou para que vivemos mais? Esse talvez seja o nosso novo paradigma para o nosso próximo século. Ter que pensar esses paradigmas é ter que pensar as nossas vidas dentro dessa estrutura, ou pelo menos dentro dessa mudança estrutural. Meus caros amigos, bem-vindos ao futuro. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Estamos aí firme e forte, montando aula, discutindo, debatendo o que é a nossa função. Só que é o seguinte, estamos aí, se você puder, deixa o nosso like aí, curte lá. Se não quiser também não deixa, não tem problema. A gente vai pedir, se inscreve, deixa o sininho, compartilha, faz aquilo que a gente pede sempre, cara. Vamos democratizar essa aula, vamos fazer com que mais pessoas acessem. Isso é conhecimento, rapaziada. E conhecimento tem que ser multiplicado, beleza? Estamos aí firme e forte. Para a próxima aula e para que vier depois. Beleza, rapaziada? Até a próxima.